Você sabe o que aconteceu com os membros da Companhia de Thorin depois do final de O Hobbit? O que aconteceu com o Bard, o herói que derrotou o Smaug? Como ficou a Cidade do Lago depois da destruição? Será que o troca-peles Beorn continuou vivo? E você sabia que os anões da companhia tiveram um final trágico? E o Bilbo? Como foi a vida dele depois da sua grande aventura? Quer saber como cada um deles terminou a sua jornada? Fica comigo que eu vou te contar tudo. Aqui em Jaz Balin, senhor de Moria. Ele está morto, então. Era o que eu temia. Antes de falar sobre o que aconteceu com os anões, vamos primeiro ver o que aconteceu com o Bilbo Bolseiro. Afinal, o que ele fez depois de voltar da sua aventura épica? O Bilbo é sem dúvida um dos personagens mais inteligentes e peculiares de toda a obra de Tolkien. Ele foi responsável por iniciar o famoso Livro Vermelho, onde registrou as suas memórias e até mesmo escreveu sobre os dias antigos. Ele compôs poemas, como um dedicado a Aragorn e outro a Earendil, enquanto esteve em Valfenda. O Bilbo também estudou a língua élfica e era muito diferente dos hobbits comuns, tanto que despertou a atenção de Gandalf desde o começo. Foi por isso que o mago escolheu ele para ser o ladrão da missão que ia rumo à Montanha Solitária. Além da inteligência dele, o Bilbo tinha um coração puro e uma bravura gigantesca. Ele demonstrou isso quando teve compaixão pelo Gollum, uma atitude que no final das contas salvou a Terra-média. Se o Bilbo tivesse matado o Gollum, o Sauron poderia ter saído vitorioso, já que o destino do Um Anel estaria comprometido. Outra prova da coragem do Bilbo foi entregar a Pedra Arquim para Bard na tentativa de evitar uma guerra. Ele arriscou a sua própria vida para tentar fazer Thorin, Escudo de Carvalho, recuperar a razão, mesmo sabendo que o anão poderia ficar furioso com ele para sempre. Mas talvez o maior feito de Bilbo tenha sido abandonar o Um Anel por vontade própria. Ele foi o primeiro a fazer isso na história, algo que o Sauron jamais imaginou ser possível. O anel era irresistível para qualquer um, e o fato do Bilbo ter carregado ele por tantos anos tornou essa decisão ainda mais difícil. Quando encontramos ele lá em Valfenda, já é possível notar como o anel afetou ele profundamente. Apesar disso, ele conseguiu deixar ele para trás, algo que poucos ou quase ninguém conseguiria fazer. Então, sem enrolações, depois de voltar para o condado, o Bilbo teve que enfrentar algumas dificuldades. Boa parte da sua mobília tinha sido vendida no leilão que organizaram quando acreditavam que ele estava morto. Os sacola bolseiros, sempre interesseiros, não gostaram do retorno dele e até duvidaram que ele realmente fosse o Bilbo Bolseiro. Mas o Bilbo, sem se abalar, começou a reestruturar a sua vida. Escreveu as suas memórias da viagem para Erebor, que ele intitulou de Lá e de Volta Outra Vez, e seguiu vivendo tranquilamente no Bolsão. O Bilbo também era muito generoso, especialmente com Renfest Gandhi, o pai de Sam. Ele ajudou a família Gandhi e até ensinou o Sam a ler, escrever e apreciar poesia. 7 anos depois da sua aventura, o Gandalf e o Balin visitaram o Bilbo no condado, relembrando os momentos marcantes que eles viveram juntos. Nos livros é dito que os hobbits do condado sempre olhavam com o nariz torto para os anões que iam ver o Bilbo. Depois disso, o Bilbo continuou a sua vida simples e discreta, até que em sua festa de 111 anos, ele decidiu abandonar o condado e ir para Valfenda,
deixando o anel com o Frodo. Ele passou um tempo em Valfenda e depois ele visitou o vale antes de retornar à casa de Elrond. Em Valfenda, ele estudou a língua élfica. Ele traduziu e escreveu várias histórias e poemas sobre os dias antigos. Ele conhecia muito bem o Aragorn e, como eu falei antes, o Bilbo até escreveu um poema para ele. Foi também em Valfenda que Bilbo teve um momento de clareza sobre o efeito devastador do Anel. Quando ele viu o Frodo carregando o anel, a visão transforma ele por um breve instante em uma figura pequena, enrugada e faminta, semelhante ao que foi mostrado no filme. Nesse momento, o Bilbo entende o peso do mal que o anel carrega e diz a Frodo: Eu sinto muito que tenha que carregar este fardo. Bilbo viveu tranquilamente em Valfenda até que muitos anos depois ele acabou partindo junto com o Frodo e o Gandalf para as Terras Imortais. Curiosamente, isso aconteceu no dia 22 de setembro, que era aniversário dos dois. Naquele dia, o Bilbo completava impressionantes 131 anos, se tornando o hobbit mais velho que já existiu, enquanto o Frodo fazia 53 anos. E mesmo sendo mortal, o Bilbo foi autorizado a viver em Valinor por ter sido um portador do anel. Nós não sabemos muito sobre o fim da sua vida, mas considerando o quanto ele amava aventuras, é fácil imaginar a sua felicidade ao ver Valinor pela primeira vez. Eu acho que estou pronto para mais uma aventura. Enquanto isso, em Erebor e Vale, a prosperidade voltou a reinar após a queda de Smaug e a derrota dos orcs. Só que os anões de Erebor não conseguiram recuperar plenamente a maestria dos seus antepassados na forja de armas e armaduras, porque muitas coisas se perderam durante o reinado de Smaug. Mesmo assim, eles se destacaram em outras áreas. Eles construíram arquedutos, fontes e lagos em Vale, que eram muito superiores aos antigos. Além disso, os anões criaram estradas pavimentadas com pedras coloridas e ergueram salões e torres impressionantes na Montanha Solitária. Vale e Erebor prosperaram por muitos anos sob o reinado de Dain Pé de Ferro e Bard. O filho de Bard, Bain, assumiu o trono depois da morte do seu pai, e Brand, neto de Bard, continuou o legado como rei de Vale. Porém, tempos de paz não duram para sempre. Durante a Guerra do Anel, o Sauron mobilizou seus exércitos contra o norte da Terra-média. Tropas de Dol Guldur atacaram Lothlórien e o reino de Thranduil, enquanto os homens do leste marcharam contra Vale. Os anões de Erebor, liderados por Dain Pé de Ferro, uniram forças com os homens de Vale para resistir a esse ataque. A batalha foi feroz. Os defensores recuaram para os portões de Erebor e resistiram por 3 dias. Dain, já com uma idade muito avançada, lutou com uma força impressionante, protegendo o corpo do rei Brand depois dele ter sido morto em combate. Dain permaneceu lutando ao lado do corpo dele por 2 dias inteiros. Agora imagina, um anão idoso, com o peso da idade em seus ombros, enfrentando um inimigo implacável, com tamanha fúria para defender o seu povo e a sua terra. Um verdadeiro exemplo de bravura. No 3º dia, os anões e os homens foram forçados a recuar para dentro da fortaleza de Erebor, onde ficaram cercados pelos exércitos de Sauron. Eles resistiram heroicamente até que a notícia da destruição do Anel chegou, desestabilizando as forças de Sauron. Os sitiados de Erebor avançaram com tudo,
derrotando os exércitos inimigos e garantindo a vitória. E infelizmente, Dain Pé de Ferro e muitos outros caíram em batalha. Mas se o Um Anel não tivesse sido destruído, a Montanha Solitária teria sido dizimada. A morte de Dain marcou o fim de uma era, mas também o início de tempos de paz e reconstrução para os povos de Erebor. Já o Balin viveu em Erebor por 48 anos depois da Batalha dos 5 Exércitos. E durante esse período ele visitou o Bilbo pelo menos 2 vezes lá no condado. Só que o Balin decidiu que o seu destino era outro. Ele planejava restabelecer o antigo reino de Caçadum, acreditando que o último dos Anéis dos Anões poderia estar escondido em Moria. Então, junto com uma companhia de anões, incluindo Ori e Oin, ele partiu para tentar reconquistar o lendário reino. Essa expedição aconteceu 30 anos antes da Sociedade do Anel passar por Moria. Nos primeiros anos, o Balin e o seu povo conseguiram algumas vitórias. Ele derrotou orcs, recuperou o machado de Durin e o elmo de Azaghal e reivindicou o trono de Caçadum, se tornando o novo senhor de Moria. Só que o seu reinado durou apenas 5 anos. O fim veio de forma trágica, quando o Balin foi morto por um orc enquanto ele observava o Riacho Escuro, um lago que ficava localizado dentro de Moria. Ele foi enterrado na Câmara de Mazarbul, onde anos depois a Sociedade do Anel encontraria o seu túmulo. Oin e Ori também seguiram Balin nessa jornada. Oin encontrou seu destino ao ser morto pelo Vigia no lago, o mesmo que atacou Frodo e os seus companheiros. Já o Ori foi um dos últimos a morrer. Ele provavelmente foi morto pelos orcs enquanto defendia Moria, porque ele foi encontrado na Câmara de Mazarbul ao lado do túmulo de Balin, segurando o livro que relatava os acontecimentos finais da expedição. Os outros membros da Companhia de Thorin viveram as suas vidas em Erebor, depois da Batalha dos 5 Exércitos. Nori, Dori, Bifur, Bofur, Bombur e Glóin permaneceram na Montanha Solitária até as suas mortes. O Glóin, pai do Gimli e irmão de Oin, participou do Conselho de Elrond em Valfenda e possivelmente lutou na Batalha do Norte contra as forças de Sauron. Ele faleceu no ano 15 da Quarta Era, aos impressionantes 253 anos de idade. Bombur, por sua vez, ficou tão gordo que no final da sua vida ele precisava de 5 jovens anões para ajudar ele a se levantar da cama. Não se sabe como ou exatamente quando ele morreu, mas é fácil imaginar que a sua saúde frágil tenha contribuído para o seu fim. Nori, Dori, Bifur e Bofur também morreram depois da derrota de Sauron, na Quarta Era, ricos e honrados como anões de Erebor. Draelin, o irmão de Balin, preferiu não seguir o seu irmão para Moria e permaneceu em Erebor até a sua morte. Ele também deve ter lutado na Batalha do Norte contra os Homens do Leste durante a Guerra do Anel. O Draelin viveu até o ano 91 da Quarta Era, alcançando a marca de impressionantes 340 anos. E ele foi o último membro da Companhia de Thorin a morrer. Enquanto isso, em Vale, o Bard governou como rei por 33 anos depois da Batalha dos 5 Exércitos. Ele foi sucedido pelo seu filho Bain, que reinou por 30 anos, e posteriormente por seu neto Brandi, que assumiu o trono e governou por 10 anos. O Brandi foi morto na Batalha do Norte durante a Guerra do Anel, enquanto lutava ao lado dos anões contra os exércitos de Sauron. Depois da morte de Brandi, o seu filho Bard II se tornou o rei de Vale, e Thorin III, conhecido como Elmo de Pedra,
assumiu como rei sob a montanha em Erebor. Esses dois reinos permaneceram aliados de Gondor e amigos de Aragorn, enviando embaixadores para sua coroação como rei do Oeste. Enquanto isso, no reino de Thranduil, o rei élfico teve um papel importante durante a Guerra do Anel. Ele manteve o Gollum preso por um tempo, mas a criatura conseguiu escapar. Thranduil enviou Legolas, o seu filho, até Valfenda para relatar a fuga do Gollum, o que colocou ele no caminho da Sociedade do Anel. Depois da derrota de Smaug, o reino de Thranduil foi atacado pelas forças de Dol Guldur durante a Batalha dos 5 Exércitos. Apesar de enfrentar uma batalha intensa e terrível, o Thranduil saiu vitorioso. E o que aconteceu com ele depois desses eventos não é completamente esclarecido. Não se sabe se ele permaneceu em seu reino na Floresta das Trevas durante a Quarta Era ou se ele decidiu seguir para as Terras Imortais, assim como todos os elfos que restaram na Terra-média. Já o mestre da Cidade do Lago teve um destino bem mais trágico. Depois da batalha, o Bard deu para ele uma grande quantidade de ouro para ajudar a reconstruir a cidade e amparar os sobreviventes. Só que como ele era muito ganancioso, o mestre sucumbiu à doença do dragão. Ele pegou a maior parte do ouro e fugiu com alguns companheiros, mas acabou sendo abandonado. Isolado e sem recursos, ele morreu de inanição no deserto enquanto tentava escapar. Com a ajuda dos elfos de Thranduil, uma nova cidade do lago foi construída ao norte do Lago Longo. Essa cidade se tornou muito mais próspera e muito mais bonita do que a anterior, e foi incorporada ao reino de Vale. Sob o comando de um novo mestre, que era mais sábio e popular, a cidade viveu os seus dias de maior glória. Segundo as canções da época, os rios corriam cheios de ouro. Beorn, o troca-peles, acompanhou o Bilbo e o Gandalf na viagem de volta depois da Batalha dos 5 Exércitos, se hospedando na sua casa durante um tempo. Nos anos seguintes, ele se tornou o chefe dos Beorn, um povo de homens grandes e fortes, que assim como Beorn, possuía habilidades de assumir formas e capacidades de animais. Os Beornins viviam no Vale de Anduin, entre as Montanhas Sombrias e a Floresta das Trevas, protegendo aquela região. Nem orques nem lobos ousavam atravessar as suas terras. Não se sabe a data exata da morte de Beorn, mas acredita-se que ele tenha falecido por volta do ano 2018 da Terceira Era ou pouco antes disso. O seu filho, Grim Beorn, o Velho, assumiu como líder dos Beorn e manteve a segurança naquela região. E com isso vamos chegando ao fim de mais um vídeo. Não deixe de me falar o que você achou do vídeo de hoje. E por favor, não se esqueça de se inscrever para ajudar o meu canal a crescer e ative o sininho das notificações para ficar por dentro quando eu postar um vídeo novo por aqui. Até mais!